Nós estamos fazendo o estudo do livro Nos Passos de Jesus. Nós entramos no capítulo que trata a respeito dos dízimos e as ofertas. E hoje a gente vai entrar numa parte que ele diz a diferença entre o dízimo e a oferta, para que você possa compreender o significado de cada um e possa praticá-lo. Olha só, diz assim como a diferença entre a água e o vinho, também há diferença entre o dízimo e a oferta. O dízimo são os primeiros 10% de tudo que recebemos, seja de salário, da venda de algum bem e até mesmo do dinheiro que recebemos de presente. Pelas leis bíblicas, somos obrigados a dar os primeiros 10% de tudo o que vem às nossas mãos. Contudo, a oferta é diferente do dízimo, pois não existe nenhuma obrigação por parte do ofertante. Ela deve ser feita por livre e espontânea vontade. Talvez você deva perguntar assim, mas obrigado? É porque em Malaquias ele diz assim, lá no capítulo 3, né? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais no dízimo e na oferta. Então, a partir do momento que eu não devolvo a Deus o dízimo, então ele se torna um roubo meu para com Deus. Então, se eu não quero ser um ladrão, eu devo devolver o meu dízimo. Então, é nessa consciência. Dízimo, ele é uma devolução. Por que devolução? Porque nós reconhecemos que tudo vem de Deus, tudo veio dele, tudo vem dele. Então, nessa fé, nós devolvemos 10% para Deus, né? De tudo que chegar às nossas mãos. Seja pouco, seja muito, nós vamos devolver a 10ª parte. Tem pessoas que pensam que o dízimo é uma doação que ela está fazendo para a igreja. Dízimo não é uma doação, dízimo é uma devolução. Assim como a oferta, ela é algo que você apresenta. Dos 90% que sobrou em suas mãos, você apresenta uma oferta livre, espontânea para Deus. E daí vem o melhor. Há quem diga o seguinte, dízimos são coisas do passado, né? Mas porque eles vão nas promessas, eles vão nas palavras, e a palavra diz que eles davam dízimo das verduras, dos legumes e disso, daquilo outro. Tá certo. Naquele tempo, a mercadoria de troca, né, a moeda de troca eram os bens. Se eu tenho uma ovelha, eu troco por uma outra coisa que eu preciso, azeite, grãos. Eu tenho grãos, eu posso trocar por uma ovelha. Eu tenho a lã da ovelha, eu posso trocar por um outro objeto. Então, assim, era a moeda de troca, era o bem que você possuía. Então hoje você, quando vai receber o salário, você não recebe, por exemplo, uma palete de legumes. Se fosse assim, você daria o dízimo dos legumes, é o que você recebe. Então, no caso, o que você recebe é o dinheiro, então é do dinheiro que nós dizimamos. Então, o dízimo é uma devolução. E dos 90% que sobra em nossas mãos, nós apresentamos uma oferta para Deus. As bênçãos decorrentes da oferta. As bênçãos decorrentes das ofertas são muitas, mas não tantas quanto as dos dízimos, pois estas são ilimitadas. As bênçãos das ofertas têm certos limites. Por exemplo, quando Abel levou uma oferta para o Senhor, tomou o melhor do seu rebanho para Deus, que foram as suas primícias, ou seja, os primeiros animais nascidos daquele rebanho. Caim também levou uma oferta ao Senhor, do fruto da sua lavoura. Ora, a oferta de Abel foi aceita pelo Senhor, pois foi escolhida. Já de Caim não o agradou, pois não havia sido escolhido, ou seja, não foram as suas primícias. Vamos conferir Gênesis 4, 3 ao 5? E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura. E entendeu e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Então quer dizer, primeiro Deus aceitou Abel, né? Então porque dentro dele havia uma intenção boa, um desejo de honrar a Deus, então ele apresentou o melhor que ele tinha. Então Deus aceitou primeiro o ofertante e a sua oferta. A diferença que houve com Caim é que a intenção
que Caim tinha no coração não era boa, era uma intenção muito má. Então essa intenção, quando ele externou, quando ele manifestou, né, essa oferta não foi perfeita, não foi boa. Então não foi aceito ele nem a sua oferta. Continuando, também a viúva pobre, quando deu apenas 2 moedas insignificantes, mereceu o louvor do Senhor, pois da sua pobreza deu tudo. Marcos 12, 41 ao 44. E estando Jesus assentado defronte da arca do tesouro, observava a maneira como a multidão lançava o dinheiro na arca do tesouro. E muitos ricos deitavam muito. Vindo, porém, uma pobre viúva, deitou 2 pequenas moedas, que valiam meio centavo. E chegando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que essa pobre viúva deitou mais do que todos os que deitaram na arca do tesouro, porque todos ali deitaram do que lhe sobejava, mas esta, da sua pobreza, deitou tudo o que tinha, todo o seu sustento. Que diferença, né? Dessa viúva que fez a diferença no seu tempo. Quer dizer, ela estava ali com 2 moedinhas, que significavam 2 centavos. Realmente esse valor não chegava para nada, não servia para nada, mas serviu para honrar a Deus, porque era tudo que ela tinha, era o sustento que ela tinha. Então ela apresentou a diferença dos ricos, que deram grandes somas, valores elevados, mas aqueles valores elevados era a sobra deles, não era o melhor que eles tinham. Então veja que o Senhor Jesus estava observando. Assim você também, quando se aproxima do altar, Deus o observa, Deus o vê, a sua atitude de fé no altar, né? A sua entrega, a sua consideração. Ele vê você e ele vê o que você apresentou e ele aceita. Se o Senhor Jesus, né, despertou os olhos dele para aquela viúva, então certamente, se você hoje agradar a Deus, Deus também vai olhar para você. Aquela viúva não considerou a pobreza dela, ela não considerou a circunstância que ela estava vivendo. Ela considerou o altar, ela considerou a Deus. Por isso que ela deu a maior oferta. Os ricos consideraram suas riquezas mais do que a Deus. Então eles deram só uma grande quantidade, sim, elevado, mas eles consideraram mais as suas riquezas e não ao Senhor Jesus. Essa é a diferença que há na igreja entre pessoas e pessoas. Deus quer ver a sua entrega, minha amiga, meu amigo, através da sua vida no altar. A verdade é que quando alguém leva uma oferta para o Senhor, ele não repara a quantia, e se é muito ou pouco, mas sim se é o melhor que a pessoa está dando. Deus nunca vê a quantia deixada pela pessoa, mas sim a que restou no bolso. Há uma avaliação pela parte de Deus que é feita entre a oferta dada e a que poderia ser oferecida. A viúva pobre, disse o Senhor Jesus, deu mais do que todos os ofertantes ricos, os quais deram grandes somas. Por quê? Porque ela deu tudo o que possuía. Aqueles homens ricos deram boas quantias, mas apenas o que sobrava em seus bolsos. É costume dar aos porcos as sobras da mesa. Indiretamente aqueles homens trataram Deus como um tolo, pois deram apenas o que estava lhes sobrando. As ofertas trazem bênçãos quando são dadas com o máximo de amor e dedicação. A forma como damos a nossa oferta é também a forma como recebemos. Se plantamos pouco, pouco também colheremos. Elas são tão importantes em nossas vidas que o apóstolo Paulo dedica 2 capítulos ao assunto na sua segunda epístola aos Coríntios. Você pode conferir em 2 Coríntios 8 e também o capítulo 9. Esses 2 capítulos vai tratar a respeito da oferta na igreja primitiva. Porque há muitos que consideram que a oferta dízimo é coisa do passado. E aqui não. Você vai ver que a igreja primitiva sustentava o apóstolo Paulo, a igreja, e às vezes até sustentava outras igrejas que precisavam também. Então, o dízimo e a oferta é a manutenção para a casa de Deus. É claro, primeiro você oferece-os para Deus e você vai entregar no altar de Deus.
E a igreja vai fazer uso daquela oferta para se manter aberta, porque senão quem vai pagar a conta de aluguel, de luz, da rádio, a televisão, né? Nós temos tantos meios de comunicação para ganhar almas e eles exigem, né, o dinheiro para pagar funcionários, os serviços e enfim, e etc. Através do nosso dízimo, Deus vê a nossa fidelidade a Ele. Através das nossas ofertas, Ele vê o nosso amor e dedicação à sua obra. Em ambos os casos, Deus nos dá a oportunidade de provar o quanto amamos realmente, pois o Senhor Jesus disse, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Lucas 12, 34. Então, olha o cuidado que você tem que ter com o seu coração. Onde ele está? Se ele estiver nos tesouros desse mundo, você está perdido, porque o diabo, vendo isso, vai atacar você através deles. Se o seu tesouro for uma pessoa, então o diabo vai atacar essa pessoa, porque ele sabe que atacando essa pessoa estará atacando o seu coração. Por isso tem muita gente que ela se perde, né? Ela, quando enriquece, ela se perde na riqueza que ela conquistou, porque ela coloca o coração nela. Você pode ter riqueza, você não pode pôr o coração nela. Você pode amar seu filho, você não pode pôr o coração nele. O dinheiro é para a obra de Deus o que o sangue é para o corpo humano. Deus permite que a igreja tenha necessidades financeiras para que os seus líderes ensinem o povo a dar as ofertas e devolver os dízimos, para este também receber. Disse Jesus, dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordando vos deitarão no vosso regaço. Porque com a mesma medida com que medirdes também vos medirão de novo. Então essa é a lei de Deus. Você dá para poder receber. Então, quando diz respeito à vida financeira, você dá para poder ver multiplicado o que você tem. Com respeito à vida espiritual também, você dá a sua vida para que você possa receber a plenitude de Deus. Para a sua família, você dá primeiro, sem esperar nada em troca. E você vai receber, porque a lei de Deus é dar e receber. O finalzinho diz assim, para o povo receber boa medida, recalcada, sacudida e transbordando, é preciso dar, pois de igual modo também receberá. O apóstolo Paulo, dando instruções a Timóteo, disse, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Está em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Então, o maior problema da humanidade hoje é exatamente isso. É o amor, é o apego ao dinheiro. Tem gente que fala assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males. É um erro. Porque, na verdade, a Bíblia afirma que o amor ao dinheiro, né? A pessoa, quando ela ama o dinheiro, ela se torna mesquinha. Ela se torna, como diz aqui em Portugal, forreta. Né? Ela não abre a mão. Às vezes ela precisa de alguma coisa, ela pode ajudar um familiar, ela pode ajudar a si mesma, mas ela nega, porque ela não quer gastar. E aí, imagina, a pessoa que acumulou tantos bens, viveu tão precariamente para acumular dinheiro e ela morre. Ela morre, não usufruiu de nenhum bem dela, né? Ela foi tão avarenta, tão egoísta, e aí morreu, ficou tudo aí. Outros vão desfrutar. O dinheiro não é a raiz de todos os males, mas o amor a ele faz das pessoas suas escravas. Creio que Deus peça exatamente o dinheiro através dos dízimos e das ofertas para provar a natureza do amor dos seus filhos. E agora, para o próximo vídeo, nós vamos ler a respeito da origem da Santa Ceia. Olha, esse capítulo aqui, o 10, vai ser um capítulo muito importante. Nós vamos tratar da Santa Ceia, um dos símbolos mais importantes do cristianismo. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo de hoje e eu gostaria que você colocasse aqui nos comentários a sua opinião, né? O que você acha, o que você tem a falar. Se há dúvida com respeito a dízimo e oferta, eu gostaria que você colocasse para que nós pudéssemos, então, tirar dúvida de outros também, tá bom? Até agora ninguém manda as dúvidas, né? Quando a pessoa diz que não tem dúvida, é um perigo também, porque a pessoa que não tem alguma dúvida, algum problema tem. Ou ela tem medo, né, de
de ser retalhada, porque a dúvida dela é insignificante. E eu acho que isso você tem que vencer. Quando você tem alguma dúvida, por menor que seja, era importante que você procurasse o pastor para falar. Até que você entenda que sozinha ou sozinho você não é capaz de vencer. Isso já está mais do que provado. A não ser que você queira continuar testando essa teoria. Bom, fique bem, fique com Jesus.